ter que ser muito sincero com você, dev no code, assistindo esse vídeo. A realidade é que vocês são péssimos em design. Claro que a gente sempre tem aqueles rockstars com background em design que criam aplicativos aí maravilhosos, mas no geral, infelizmente, esse é longe de ser o caso. Mas eu entendo completamente, o design não é nada trivial, algo extremamente complexo, não é por menos que a gente tem formações, cursos de faculdade de anos e anos para formar profissionais especificamente com essa habilidade. E para a gente meros mortais ter que começar de uma página em branco, sem nenhuma referência e ainda com a missão de criar aplicativo bonito, não é uma tarefa de fato nada fácil. Porém, tem uma ferramenta para nós desenvolvedores Bubble que promete acabar com esse nosso problema. É essa ferramenta que eu quero mostrar para vocês durante esse vídeo e fica comigo que eu tenho uma surpresa bacana para vocês no final. Bora direto para a tela do computador para a gente conhecer essa ferramenta aí que está prometendo esse milagre para os desenvolvedores no code. A ferramenta que a gente vai estar conhecendo aqui hoje é o Atomic Fusion. O Atomic Fusion é basicamente uma enorme biblioteca de templates no qual eles têm páginas prontas, dashboards prontos, blocos de componentes prontos, elementos, kits de design completamente prontos para basicamente a gente vir aqui, analisar o que vai se encaixar melhor ao nosso projeto e aos nossos gostos, copiar e colar na nossa aplicação Bubble, dando assim já um enorme pontapé e início no nosso projeto para a gente começar a construir o nosso aplicativo. Porém, o Atomic Fusion ainda vai um pouco além dessa distribuição, dessa biblioteca que a plataforma mesmo disponibiliza para a gente poder estar utilizando e permite com que usuários possam também subir seus próprios elementos para a plataforma. Então, eu como usuário posso ter um elemento lá que eu gosto, posso subir aqui para a plataforma e eu consigo estar reutilizando esse elemento em qualquer aplicação que eu quiser. Além disso, eu posso tornar esse elemento público também e outros usuários utilizando Atomic Fusion podem pegar esse meu elemento e utilizar como eles bem entenderem e bem quiserem nas aplicações deles. Então, com isso se cria um certo ecossistema, uma certa comunidade aí de compartilhamento de elementos, fazendo com que a gente tenha aqui naturalmente mais elementos à nossa disposição. Até se a gente olhar aqui na barra lateral esquerda, a gente está na aba de explorar, onde a gente está explorando aqui todos os elementos disponíveis. A gente também tem aqui My Bubble Library, né, que são os elementos que a gente favoritou ali na aba de explorar. Eles vão estar aqui, por enquanto eu não tenho nenhum favorito. Eu também tenho as minhas criações públicas. Aqui, por exemplo, eu tenho um elemento que eu criei, esse Card for Repeating Groups. Então, qualquer pessoa que tenha acesso ao Atomic Fusion pode buscar esse Card for Repeating Groups e utilizar no seu aplicativo Bubble. Aqui também tenho minhas criações privadas, né? Se eu tivesse elementos que eu deixasse privado, também posso subir aqui para apenas eu estar utilizando. O Atomic Fusion também tem trabalhado em um marketplace, seguindo essa ideia de que usuários consigam subir seus próprios elementos. Os usuários conseguem subir elementos nos quais eles querem deixar no marketplace. Ao invés deles darem esses elementos para qualquer um poder utilizar, eles podem comercializar esses elementos, essas páginas, blocos, o que for que o usuário criou e subiu aqui para a plataforma. E de diferencial a gente também encontra os snippets, né? Snippets nada mais são do que pequenas linhas de código no qual a gente consegue copiar aqui e colar também na nossa aplicação Bubble para que ela execute algum tipo de ação extra, né? Então a gente conseguir estender as funcionalidades do Bubble. Então a gente tem códigos JavaScript, CSS, HTML e aqui a gente tem também uma biblioteca desses snippets. Assim como a gente consegue subir os elementos visuais, também é possível os usuários subirem novos snippets, novos pedaços de código aqui, HTML, CSS ou JavaScript para compartilhar aí com a comunidade. Então essa aqui é basicamente uma vista geral do que a gente consegue estar fazendo com a ferramenta do Atomic Fusion. Minha ideia aqui com vocês agora é a gente explorar um pouquinho cada um desses elementos, dos elementos visuais, tanto dos snippets, e entender como que a gente consegue utilizar isso dentro da plataforma do Bubble. Aqui eu estou dentro da plataforma do Atomic Fusion, eu acessei o website do atomicfusion.io, acessei a conta do NoCode Startup e aqui eu estou tendo acesso a toda essa biblioteca de elementos. Como eu comentei, os elementos eles são divididos em blocos de componente, páginas, elementos e UI Kits. Quero navegar aqui rapidamente com vocês entre esses elementos para a gente conhecer um pouco mais dessa divisão, ver o que a gente tem aqui, entender como é que a gente pode estar utilizando isso. Aqui na seção de páginas a gente tem alguns painéis dashboard, né, para SaaS, para e-commerce. A gente tem algumas páginas de portfólio também, para criar portfólios aí de web design, seja para desenvolvimento no code. A gente tem alguns clones de algumas páginas aqui. Então Google E-commerce clone, a gente tem clone do Obsidian, tem aqui um clone da Coinbase também,
clone do Chrome, aqui abaixo tem um clone do Discord. Então são diversos tipos de páginas, landing pages e designs já pré-prontos que a gente pode aí dar um pontapé na nossa aplicação, né? Então aqui a gente, por exemplo, se a gente clicar em algum desses elementos, abre uma pré-visualização para mais ou menos a gente ver como que esse design vai ficar lá no nosso front-end. E se a gente decidir que esse é um design legal para a gente estar utilizando, a gente pode estar clicando aqui nesse botão adicionar ao Bubble, seja aqui ou clicando aqui abaixo também, né? Clicar em qualquer um desses locais aqui, adicionar ao Bubble, e esse elemento ele já é adicionado à nossa biblioteca e depois a gente vai conseguir utilizar esse elemento lá na plataforma do Bubble e a gente vai descobrir como fazer isso aí em conjunto. Então aqui eu adicionei esse pipe clone aqui à minha biblioteca, vou adicionar mais uma landing page aqui também para depois a gente fazer esse teste. Aqui são as páginas, né? Então vou adicionar uma página por completo. Adicionar essa Mercury landing page clone aqui também. Então 2 páginas adicionadas, voltar aqui para cima para a gente explorar um pouquinho os blocos de componente. Então aqui a gente tem páginas prontas, né? Então são grandes páginas prontas, e aqui em blocos de componentes são mais seções ou grupos prontos, né? Seções de grupos. Então aqui a gente tem, por exemplo, umas seções de About Us, ou seções de sobre nós, muito comum em websites, seções de preço, a gente tem seções de login aqui também, umas seções Hero, que são aquelas grandes seções que a gente vê no começo dos websites, algumas navegações, páginas 404, aqui a gente já vê mais algumas seções de login, navegação, pricing também, então diversas opções aí de cada uma desses blocos e seções que são bem utilizadas em praticamente qualquer aplicação. Então analisando aqui rapidamente para a gente pegar algum desses elementos, aqui a gente tem um login, uma seção de login, a gente clicar aqui para adicionar lá para nossa aplicação Bubble, depois a gente vai entender como é que a gente consegue fazer o uso dele. Então adicionei esse login aqui a gente tem uma navegação lateral também, vou estar adicionando essa navegação, adicionar a nossa biblioteca. E aqui eu quero pegar uma página 404 também, então vou pegar essa página 404 aqui. Estou apenas selecionando alguns elementos aqui para a gente ver se vai ficar legal depois da nossa aplicação, como é que a gente vai utilizar eles mesmo. Passando aqui para elementos, aqui a gente vai ter elementos mesmo, né? Então são mais botões, mais inputs, a gente encontra aqui bastante elemento feito o upload pela própria comunidade, então tem uma infinidade aqui de elementos de verdade. Um elemento que uma vez eu me esbarrei e achei interessante para a gente poder estar olhando e vendo se ele fica legal, é um elemento adicionado por um usuário também da comunidade, que é esse menu estilo Twitter, né? Então eu posso fazer uma pesquisa aqui e encontrar aí esse elemento. Então eu vou adicionar esse elemento para a gente ver como é que ele fica depois, um elemento aí adicionado por esse Teculiax aqui da comunidade. E como última divisão aqui feita pelo Atomic Fusion, ele criou essa seção aqui de UI Kits, que basicamente são uma composição de diversos elementos que possuem características de design similar, né? A gente consegue assim utilizar eles em conjunto para criar uma aplicação aí com um design mais homogêneo. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse Baseline UI aqui. Cliquei para abrir, ele vai abrir em uma nova navegação. E aqui a gente encontra 59 elementos que possuem características de design similares, seguindo estilos, padrões, né, as mesmas cores. Então eles funcionariam bem em conjunto. Então aqui a gente tem alguns banners, a gente tem, por exemplo, navegações, seções Hero, tem vários tipos de seções Hero aqui, features para produtos, serviços, né? Então seções de features, seções de funcionalidades. A gente tem aqui alguns CTAs, ou seja, Call to Actions, partes de logo. Então são várias seções aqui, né? Seções de time, várias seções de diversas formas de posição. Então de time aqui a gente tem 4 aqui basicamente, heading tem mais aqui 4 também. Então são alguns tipos de seções dentro desse UI Kit que a gente pode estar selecionando, ver qual que encaixa melhor. E teoricamente a gente consegue estar utilizando eles em conjunto porque eles possuem características bem análogas e similares de design. Outro exemplo de UI Kit que a gente tem à disposição aqui também é esse Universal Dark UI Kit. Se a gente analisa agora, já muda toda a composição de estilo, né? Já tem essa pegada mais dark, de roxo aqui e degradê. E aí todos os elementos buscam seguir esse padrão, né? Então a gente tem 4 heroes aqui. Aqui a gente tem mais 3 opções de seções de features, de funcionalidades. Aqui CTAs. Aqui abaixo mais 4 seções de pricing diferentes, entre outras diversas seções, né? FAQ, seções de newsletter aqui abaixo, então algumas possibilidades aí. E também um outro exemplo, esse UI Kit de e-commerce, né? E-commerce Kit. Então aqui a gente também tem Product Overview, então vemos aqui algumas formas de mostrar os produtos, né? Então aqui a gente pode mostrar o produto assim, pode mostrar o produto nessa outra forma aqui. Aqui é mais para mostrar a galeria de produtos, né? Então todos os produtos em um grupo repetidor, por exemplo. Então aqui a gente consegue
mostrar a imagem do produto, o preço aqui, um botão abaixo, onde já tem esse grupo repetidor pronto. Aqui é mais para mostrar as categorias dos produtos, então tem 3 possibilidades aqui também. Mostrar eles em uma galerias assim, ou mostrar em um grande grupo. Então são algumas possibilidades que a gente tem. Aqui carrinhos, né, também, então a gente pode mostrar ou o carrinho assim, ou mostrar um pop-up aqui, mais um nível de elemento flutuante, ou um floating group. Então a gente tem uma infinidade aqui de opções, né, para estar utilizando e tentar seguir até um certo padrão. Aqui desse nosso Dark UI Kit, vou selecionar alguns elementos aqui que ele tá legal, assim, essa cor, essa degradê mais escuro. Achei interessante. Pegar esse Hero primeiro aqui, Dark UI Kit Hero 1. Pegar aqui uma seção também de CTA, pegar essa segunda seção aqui de CTA e pegar uma seção de Pricing aqui também. Pegar esse Pricing aqui abaixo, né, que parece bem interessante essa seção de Pricing aqui. Mas beleza, né, a gente está adicionando esses elementos aqui para onde eles estão indo, como é que a gente vai utilizar isso lá no Bubble, né, que é o que importa pra gente. Se a gente vier aqui na nossa barra lateral, né, exploração, voltar aqui para essa nossa página aqui, a gente tem aqui a minha biblioteca. Agora dentro de minha biblioteca a gente pode encontrar todos esses elementos que a gente adicionou, né? Então todos os elementos que a gente foi selecionando e adicionando, eles estão aqui em minha biblioteca. E para a gente acessar isso lá na plataforma do Bubble, a forma como o Atomic Fusion faz essa conexão é através de uma extensão do Google Chrome, né? Então aqui a gente tem essa opção de Get Chrome Extension, né? E clicando nesse botão ele nos leva lá para a Web Store de extensões do Google e aqui ele já nos traz na extensão do Atomic Fusion. Eu já adicionei essa extensão, mas claro, a primeira vez que a gente acessar aqui, a gente vai ter que instalar a extensão aqui no Google Chrome. A partir do momento que a gente instala a extensão do Atomic Fusion, quando a gente acessa o painel do Bubble, né, o portal aqui do Bubble Editor, a gente encontra aqui na nossa barra lateral um novo quadradinho aqui com a carinha já, o logo do Atomic Fusion. Clicando aqui, ele nos abre essa barra lateral aqui, que é basicamente a plataforma do Atomic Fusion aqui. A gente já dá de cara com todos os elementos que a gente adicionou na nossa biblioteca, né? Então todas as landing pages, os elementos, botões, página 404 e o UI Kit aqui. E a partir daqui a gente consegue agora facilmente vir aqui, copiar um elemento. Então vou copiar essa Mercury landing page aqui por primeiro. Copiar, a gente vem aqui para nossa aplicação agora e a gente consegue colar essa aplicação. Como é uma página, essa Mercury ela está se tratando de uma página como um todo, ele vai pedir para criar uma página nova, né? Então a gente clica para criar a página vai ser criada aqui pelo Bubble. Página criada, já temos todos os elementos aqui na tela, né? Se a gente fechar aqui a extensão, temos todos os elementos aqui na tela. A gente dando um preview nessa aplicação, a gente pode enxergar como é que esse elemento ficou de fato no front-end. Vamos tirar esse debug mode aqui para a gente ver de uma forma mais fidedigna. Já temos aqui agora uma excelente landing page aqui, focada para bancos, né, já com algumas imagens. E é claro, a gente precisa editar tudo isso aqui, né, traduzir para as nossas necessidades, pegar alguns elementos, né, a gente pode basicamente copiar alguns elementos que a gente achou interessante. Eu gostei apenas dessa seção aqui que achei legal, posso copiar. Mas a gente vê aqui, a gente já tem uma landing page completinha, parte de feedbacks aqui também, então um footer aqui completo, aqui em cima a seção Hero, bem bonita com uma imagem de lado, e aqui acima uma navegação. Voltando no editor, para a gente testar aqui a nossa segunda landing page que a gente tinha copiado, a gente tem essa pipe clone aqui também. Vou copiar esse clicando nesse botão. Copiado, a gente pode vir aqui para a aplicação e vamos colar agora. Ele vai criar uma nova página chamada pipe clone. Vamos criar a página sendo criada. Página criada que a gente já vê uma outra cara, né? Antes a gente tinha uma seção mais light mode, né? Uma página mais light mode. Aqui mais dark com esse rosa choque forte aqui. Dá um preview pra gente ver como é que isso vai ficar. Vou tirar esse debug mode aqui pra gente ver mais fidedigno. E a gente já vê aqui, né? Outra cara realmente. Seção Hero que a gente tem elementos mais centralizados. Antes a gente tinha uma imagem do lado. Agora a gente tem essa imagem aqui abaixo. Bem bonita a aplicação, né? As cores aqui também. Degradê com esse rosa choque chamando bastante atenção. Bem legal. É claro que a gente tem que tudo reavaliar. Muitas vezes a gente aqui tem um vídeo, as imagens, a gente vai ter que, obviamente, não vai acabar utilizando muitas delas. A gente vai ter que readequar isso aqui, trocar as imagens, utilizar outras imagens. Mas a gente consegue, né? O layout, a forma como as coisas estão estruturadas, até as letras, né? A paleta de cores, esse cinza com esse preto aqui. Também a gente pode reaproveitar muita coisa. E aí, talvez alterar, né? A gente alterar esse rosa aqui por uma outra cor do branding que você está criando. Já vai dar outra cara aqui para a aplicação e colocar aí no branding da marca que você está construindo, né? Então, bem legal. Se a gente voltar aqui, a gente tem alguns outros elementos também que a gente copiou. A gente tem aqui abaixo, temos uma navegação aqui. Eu vou copiar essa navegação e vou colar aqui nessa página mesmo para ver como é que vai ficar. Então, copiei essa navegação, colar ela aqui. Ela já nasceu por cima de tudo aqui, né?
Vou lá atualizar nossa página, ver como é que isso fica. Então aqui já temos a navegação, já tem um hover também. Achei, assim, bem bonito. Obviamente a gente não construiria assim, isso aqui é um menu mobile, né? Então a gente teria um botão que isso aqui abriria, ou isso aqui só abriria no mobile, enfim, ou quando a gente fosse criar um painel dashboard. Mas já temos aqui com ícones bem bonito, um hover, um efeito aqui lateral, né? Quando a gente passa o mouse, então já, um pontapé enorme aqui pra gente fazer uma barra lateral, um menu de navegação lateral para nossa aplicação. Gostei. Achei de certa forma bonito. Voltando aqui também, a gente tem aqui uma seção 404, né? Vou copiar. Isso aqui eu vou ter que ir lá na nossa página 404 e vou copiar aqui, porque o Bubble constrói essa coisa maravilhosa que eles nos dão aqui, né? Poderia trazer algo um pouquinho mais bonito. A gente pode vir aqui, a gente precisa mudar apenas o layout que ele começa como fixo. Vamos colocar ele aqui, copiar essa nossa página 404, né? Já vem aqui, página 404, um botão, dando um preview. Para essas páginas mais simples aí, uma mão na roda, né? A gente não tem que ficar reinventando a roda para criar página simples 404, página de reset de senha, página de em breve, manutenção, né? Então já tem alguns layouts prontos bem que vão facilitar bastante a nossa vida ali. Testando esse nosso login aqui, né? Copiar esse login, vamos colar aqui, ver como é que isso vai ficar. Atomify Auth. Copiar, criando a página. A página de login aqui criada desse Atomify. Vamos dar um preview para ver como é que isso fica lá no front-end. Deixa eu tirar esse debug mode para a gente ter uma visão mais fidedigna e atualizado. Aí temos aqui, né? Login de centro, padrão, né? Como a gente sempre encontra em logins. Ou o login formulário vai estar no centro, ou a gente vai ter uma imagem do lado e o formulário do outro. É sempre assim. Então isso aqui acaba agilizando de fato. E eu gostei bastante desse efeito aqui, né? Parece que é um vidro em cima, esse chamado glassmorfismo, né? Chama. A gente tem esse efeito de vidro, basicamente. Embaixo parece que tem um esfumaçado, né? Então ficou bem bonito isso aqui. E aqui a gente tem nosso formulário de cadastro. Aqui a gente pode trocar pelo de login, reset de senha. Bem legal também. Obviamente, a gente pode trocar todas essas cores, né? Trocar a logo aqui. Enfim, colamos o elemento está na aplicação Bubble, né? A gente faz o que a gente entender. Se quiser deletar coisas aqui, colocar outras, a gente pode. As cores estão bonitas, né? Esse roxo ficou legal. Aí seria mais a questão de qual que é a identidade visual da sua aplicação. Mas gostei bastante. Talvez isso aqui vão me ver utilizando aí em alguma aplicação que a gente vai fazer algum tutorial aí mais pra frente. Tem aquele elementozinho agora que a gente copiou, que é aquele menu do Twitter lá. Vamos testar, ver como é que aquilo fica, né? Porque é uma aplicação, é um elemento criado aí por alguém da comunidade. Ver como é que se isso aqui chega a funcionar mesmo, né? Vamos colar aqui, colar na aplicação. Vai criar aqui uma nova página para esse menu. Vamos criar essa página, verificar como é que isso funciona. Página criada, aparentemente a gente trouxe alguns elementos para cá. Vamos ver, aqui a gente tem esse elementozinho aqui. Então tem diversos elementos aqui escondidos. Vamos ver como é que isso fica lá no front-end. Dá um preview, tirar esse debug mode aqui também para a gente ver de forma mais fidedigna. Ele pede para a gente olhar em mobile, então só funciona em mobile essa nossa vista aqui. Então vou reduzir aqui o tamanho. A gente já tem aqui agora uma home, mas aqui o elemento principal mesmo que eu queria ver, esse nosso menu. Então aqui a gente já clica no menu, abre dessa forma aqui, né? Bem interessante, aparentemente funcionando legal, clicando nele. Na home a gente vem para cá, perfil, profile, a gente já tem aqui o perfil da pessoa, bacana. Aqui a gente tem produtos, obviamente teria que adicionar dados, informações, e aqui configurações. Legal, bem interessante, diferente, né? Então a gente só vai ter acesso de fato a esses elementos vindo da comunidade, né? Quando que, enfim, teria a ideia de criar isso daqui, de fato é só utilizando elementos da comunidade mesmo, comunidade criando elementos e compartilhando para chegar nisso aqui, assim, enfim. Mas bem interessante, curioso, para alguns tipos de uso de caso aí pode funcionar esse tipo de elemento aqui. E ainda queria mostrar para vocês aquele UI Kit, né? Então a gente copiou alguns elementos lá daquele Dark UI Kit meio roxo, com um degradê, vamos criar uma página a partir daqueles elementos. E como ele é um UI Kit, a gente vai adicionando elementos em uma página. Então vamos adicionar uma página aqui, UI Kit, chamar de UI Kit, e vou criar essa página. Página criada, só configurar, colocar ela aqui em uma coluna de fato. Vamos abrir aqui o Atomic Fusion e vamos pegar aqui as nossas seções. Aqui a gente tem a nossa seção Hero, que é a seção principal de todo o website. Vamos copiá-la ali, vamos colar aqui na aplicação. Colado na aplicação, legal. Vamos copiar aqui agora esse CTA aqui, né? Então tem a seção do CTA para a gente colar aqui abaixo.
Vou colar logo abaixo aqui sem fazer muitos ajustes, né? Só copiar e colar mesmo e ver como é que vai ficar. Então, copiei e colei, copiar e colar essa outra seção aqui, que agora seria a seção de preços, né? Copiada, colada, vamos colar aqui dentro, colar, perfeito. Não vou ajustar nada, vamos dar um preview e ver como é que isso vai ficar também lá no front-end. Dá um preview, vamos fechar essa vista aqui de celular, ver uma vista por completo. Estamos aqui já no front-end da seção. Legal, a Hero bonita, bem bonita, sim. Legal, aqui a gente tem o CTA, já complementando. E aqui abaixo a seção de pricing, né? Uma seção de pricing bem completa. Olha, tem todas as features aqui, então, putz, uma seção realmente bem completa mesmo. É óbvio, teria coisas pra gente fazer microajustes, aí alterar tudo, né? Fundos, cores, enfim, bastante coisa pra gente ajustar, colocar um arredondamento aqui. E aí agora a gente já a partir daqui a gente já tem o início de referência pra gente deixar nossa criatividade aí fluir, mesmo que a gente não tenha tanto habilidades com o design de modo geral. Pausei o vídeo e dei um tapa nesse nosso design que a gente acabou de criar. Peguei e joguei aqui o logo da No Code Startup, todo o nosso branding aqui. Fiz aqui uma Hero Session, crie você mesmo aplicativos dos seus sonhos. Aprenda a criar aplicativos e sistemas de uma vez por todas, sem precisar saber programar e 10 vezes mais rápidos com a No Code Startup. Vamos começar cursos gratuitos, né? Nosso curso de Bubble, Flutterflow. Então, utilizei basicamente aquela mesma seção, coloquei aqui o CTA. Comece hoje e se destaque. Conheça nossos planos, diferentes planos para diferentes objetivos, mensal, anual. Então, aqui já coloquei também no nosso design aqui de fundo, já alterei as cores todas aqui. Então, a gente muda, né, de modo geral o que tinha lá e traz aqui agora com a nossa cara, né? Então, cara, achei bem legal, bem bonito, bem completo. Aqui eu trouxe um footer também, né? Então, o footer é o rodapé. Trouxe aqui os cursos, comunidade, formação. Então, bem completo isso daqui. Até gostei mais do que a nossa própria homepage que a gente tem hoje lá no No Code Startup. Vou até falar com o Matheus para a gente deixar mais nessa cara aqui que eu gostei. Enfim, aqui é apenas um exemplo, né, didático aí, mostrando como que a gente pode alterar. Obviamente, eu alterei poucas coisas aqui. A gente poderia alterar muito mais, né? Deletar essas seções aqui que para mim também nem faria muito sentido, a não ser que eu fosse, né, criar de fato, vou ter uma aplicação lá dentro que eu vou ter features que eu poderia colocar. Então, no meu caso, não faria sentido, poderia excluir ou excluir apenas um, utilizar outro. Obviamente, a gente vai pegando partes desses designs e vamos reutilizando aí para as nossas aplicações. Uma feature bem curiosa e interessante do Atomic Fusion que eu não poderia deixar de mostrar para vocês é a seguinte. Eu vou clicar aqui para a gente ir lá ver todos os elementos disponíveis, vir aqui na biblioteca e aqui eu vou pesquisar agora. A gente tem algumas opções, né? Pesquisar por nome. A gente tem alguns filtros aqui também. Clicando aqui em filtro, a gente tem essa opção de AI Copy, né? Clicando em AI Copy, ele vai filtrar alguns elementos que possuem essa funcionalidade de AI Copy. Eu vou pegar esse primeiro elemento aqui, que é uma landing page para agências aí. Então, copiei para a nossa aplicação. Se eu voltar aqui para o nosso editor do Bubble, ela já está disponível aqui para a gente fazer uma copy. E agora, ela nos abre a possibilidade aqui de clicar nesse botão e fazer uma AI Copy. Mas que raios é esse de AI Copy, né? Vamos testar aqui em conjunto e ver como é que isso funciona. Clicando aqui em AI Copy, ele já nos pergunta, né? O que a gente vai fazer com essa landing page Agently, que ele chama aqui, né? Então ele vai falar assim, o meu app e aqui ele fala pra gente colocar, por exemplo, é uma página de vendas para desenvolvimento de serviço. Eu vou colocar aqui uma página de vendas para minha software house no code. Perfeito. E aqui embaixo, uma página de vendas, né? Então, qual que é essa aplicação que eu estou construindo? Construir aqui uma página de vendas. A gente pode colocar em gerar. Aqui ele vai começar aí a mágica dele. Isso aqui demora um tempinho, então eu vou acelerar aqui o vídeo para ele pensar nisso aqui e a gente vê o resultado. Pronto, nos trouxe aqui o resultado. Demorou cerca de quase uns 50 segundos aí para ele pensar e trazer essa resposta para a gente, né? Ele fazer essa busca e pensar isso aqui. E aqui ele já nos traz algumas opções, né? Então tem o main header aqui, vai ser crie aplicativos no code rapidamente com a software house. Crie aplicativos eficientes usando nossa plataforma de código aberto. Cria aplicativo sem código, enfim, ele traz aqui alguns exemplos de texto. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse elemento agora com esses textos, vou clicar aqui nesse botão, elemento copiado, e a gente pode agora novamente colar esse elemento na nossa aplicação. Vou colar aqui, ele vai falar que eu quero criar uma nova página para esse Agently Landing Page, e vamos criar essa página. Página criada, já temos aqui agora essa nossa landing page, fechando aqui o Atomic Fusion, já trazemos a landing page aqui. Vamos dar um preview para a gente ver como que isso ficou.
lá no front-end, tirar esse debug mode aqui também. E aqui agora a gente já vê aí essa landing page finalizada. O que a gente vê agora de interessante aqui? Já vemos aqui uns textos em português que a gente não estava vendo antes e já com os textos aí focados na Software House, né? Então, cria aplicativos no code rapidamente com a Software House. Cria aplicativos eficientes usando nossa plataforma de código aberto e sem códigos. Assine agora, cria aplicativos sem código rapidamente com a Software House. Aqui abaixo a gente tem mais algumas seções, serviços que a gente provê, já trouxe aqui também vários outros textos, cria aplicativos rapidamente, atualizações de segurança regulares, suporte ao cliente 24/7, geralmente compatível, economize tempo e dinheiro, fácil de usar. Então, assim, ele trouxe vários textos traduzidos focado com aquele primeiro prompt que eu coloquei lá, que a gente estava criando isso aqui para nossa Software House, né? Seria uma landing page para nossa Software House. Então, interessante, útil. Acho que não. Acho que a gente não utilizaria isso aqui. Não é de fato muito útil. Temos que concordar, né? Acho que de pouca... essa questão de AI, muitas vezes que a gente mais vê é mais interessante do que de fato útil. A maioria das ferramentas que a gente vê aí. Mas é interessante, né? Por isso que eu queria mostrar para vocês. Isso mostra que, assim, a ferramenta ela está buscando se atualizar de certa forma, trazer inovações, coisas diferentes. Eu acho que isso é o que mais importa aqui do que de fato isso aqui no momento estar útil, né? Mas eventualmente a gente pode chegar em algum estado aí interessante. Então, legal que a ferramenta está de olho nisso e ela está buscando se atualizar. Últimas duas features que eu gostaria de mostrar para vocês ainda aqui nesse vídeo é a gente falar dos snippets que a gente tem aqui. Então a gente pode vir aqui em snippets. Como eu comentei, eles são basicamente pedaços de código que a gente consegue adicionar na nossa aplicação e expandir aí as funcionalidades da aplicação. Então a gente tem códigos HTML, CSS, JavaScript. Vou pegar aqui um código CSS, a gente tem blob, pegar esse pulse effect aqui, vou copiar esse nosso código e voltar lá na nossa aplicação para a gente implementar isso em algum dos nossos elementos. Foge um pouco do escopo aqui explicar como que a gente vai implementar um código CSS nos elementos, mas eu vou fazer aqui rapidamente, comentando como eu vou fazer, e aí depois, caso alguém não saiba, pode acompanhar também. Então a gente pode vir aqui, antes da gente implementar, eu preciso vir aqui em configurações, na aba geral, eu preciso habilitar uma opção aqui abaixo, que é Expose the option to add an ID. Então a gente precisa adicionar um ID nos nossos elementos. Então podemos marcar essa caixinha. Voltando aqui para a aba de design, eu vou querer adicionar aquele elemento, vou adicionar nesse botão Assine Agora. Agora, abriu essa possibilidade de ID Attribute aqui. É só escrever botão aqui, que é onde vai ser o nome do nosso ID. E aí agora eu vou pegar aqui um elemento HTML, que a gente tem aqui no Bubble, vou jogar em qualquer lugar aqui na nossa página. Jogar ele aqui, deixar ele com um layout bem pequenininho, colocar um por um aqui, só para não atrapalhar em nada. Deixar ele bem pequenininho. E aqui em aparência eu posso colocar, copiar aquele nosso código. A única coisa que eu preciso editar é esse hashtag aqui, pulse. Eu preciso colocar, depois desse hashtag, colocar o ID que eu coloquei nesse botão aqui. Então aqui eu coloquei o ID de botão e aqui no código HTML eu escrevi botão. Agora dando um preview, atualizando nossa página. Página atualizada, a gente vê que a hora que esse nosso botão está fazendo aí essa ação de pulsar aí com esse elemento verde aqui ao lado. Claro que se a gente entender um pouco sobre CSS, a gente poderia vir aqui e fazer edições nesse código, melhorando ele, mudando algumas coisas. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, colocar essa escala de 1.95 aqui do lado. 1.95, se a gente vier aqui atualizar nossa página, aumentei bastante agora, né? A gente vê esse pulsar aí extremamente agressivo aqui agora na nossa tela. Mas então são alguns snippets aí que a gente consegue colocar, CSS, HTML, JavaScript, para fazer algumas ações como essa que a gente não conseguiria nativamente com o que o Bubble nos fornece. E para fechar, a última funcionalidade que eu queria mostrar para vocês do Atomic Fusion é aquela possibilidade de a gente, como usuário, poder subir elementos para Atomic Fusion e compartilhar com outros usuários ou deixar esses elementos mesmo privados só para a gente utilizar, né? Então, para isso, eu tenho aqui ao lado, a gente tem um outro editor, eu tenho diversos elementos e componentes aqui nesse editor, que são elementos que eu disponibilizo, né? A gente disponibiliza para os nossos alunos da nossa formação, eles têm acesso a todos os elementos de todas as aplicações, todos os editores das aplicações que a gente constrói lá dentro, tem acesso a tudo isso e a todos os elementos, né, que basicamente podem vir copiar, tanto para criar as aplicações da formação, quanto para utilizar em qualquer aplicação, outra aplicação que vocês quiserem, né? Então a gente disponibiliza basicamente tudo que é construído dentro das formações. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse card, né? Então um card bastante comum para a gente utilizar aí para, aqui no caso, mostrar os nossos projetos em um grupo repetidor. Eu tenho desse card aqui, o que eu posso fazer, a gente tem aqui o logo do Atomic Fusion, a gente pode fazer aqui agora, clicar com o botão direito, clicando com o botão direito nesse card, a gente vê duas opções aqui referente ao Atomic Fusion. Então eu tenho Upload ou Update, né? Então o que a gente vai querer fazer aqui agora é um Upload. Fazer um Upload,
Ele já pede aqui pra gente colocar um nome. Vou colocar aqui esse nome que já estava gravado aqui pra gente. Vou fechar, que eu não quero incluir estilos. Card for repeating group, vou colocar o número 1 aqui. Então, submit, aí a gente já faz a submissão desse elemento. O Atomic Fusion aqui já reconhece que a gente está enviando alguma coisa para lá e já aparece aqui uma telinha pra gente. Ele pergunta o nome desse asset, né, desse elemento. Ele pergunta qual que é a categoria, eu vou colocar que é um bloco. Pede para fazer uma descrição, vou colocar o nome aqui de novo, que ele já é bem autodescritivo. Link preview é um link para que os outros usuários possam acessar e ver como que esse elemento de fato fica no front-end. Eu posso copiar essa URL aqui e mandar colocar aqui como um link. Posso colocar esse elemento como privado ou público, né, acessando essa caixinha. Aqui a gente consegue colocar também uma imagem de thumbnail, que é o que os outros usuários podem ver. Adicionar aqui um cards ARG, um quadradinho aqui nessa imagem referente a esse card aqui. A gente consegue colocar algumas tags, podemos colocar card, repeating, RG de repeating group, tem tags para identificar melhor esse elemento. E aqui também colocar uma coleção, né? Então pode ser criada uma coleção, a gente pode criar uma coleção de cards, criar essa coleção e vou adicionar nessa coleção, que vai ser uma coleção minha para os meus elementos que eu subi. Então, mais para questões de organização. Criei aqui uma seção de card e salvar. Clicando em salvar, esse elemento já vai estar disponível lá no Atomic Fusion. Então agora a gente tem aqui minhas criações, vindo aqui em minhas criações, a gente já vê card, já tinha aquele primeiro elemento que eu tinha mostrado antes para vocês, que está aqui embaixo, e agora o elemento que eu acabei de subir. E claramente, se a gente clicar aqui em copiar, a gente vai copiar esse elemento também. Então, podemos vir aqui, né, em qualquer local aqui da nossa aplicação e colar esse elemento. Esse elemento veio aqui, apareceu aqui embaixo, veio aqui, material de construção 3, igualzinho esse nosso grupo. Claramente, né, sem graça aqui também, eu poderia simplesmente pegar e copiar daqui, mas aqui o elemento está no Atomic Fusion, consigo acessar isso por qualquer conta. Então aqui eu estou na conta do Bubble No Code Startup, eu poderia acessar minha conta pessoal do Bubble, acessar aqui o Atomic Fusion pela minha conta oficial e utilizar qualquer elemento que esteja aqui no Atomic Fusion que eu fiz o upload em outra conta de Bubble também, então com tranquilidade. Agora esse elemento já está disponível na biblioteca do Atomic Fusion, tanto na minha privada quanto na biblioteca pública, né? Então se a gente vier aqui copiar esse card for repeating group, o nome desse elemento, né? A gente voltar aqui na aplicação do Atomic Fusion, vou atualizar a página só para atualizar a biblioteca. Página atualizada, se a gente vier aqui em Explore, né? Clicar aqui em Explore e copiar, né, esse card for repeating group 1 e buscar. Fazendo a busca, a gente já encontra aqui abaixo os cards for repeating group 1 e o card for repeating group que eu já tinha adicionado, né? Elemento que a gente acabou de adicionar, já disponível aí para todo mundo no Atomic Fusion. E claro, se eu quiser atualizar esse elemento aqui, basicamente a gente tem a possibilidade de fazer uma atualização desse elemento. Então aqui, se a gente vier clicar nesses 3 pontinhos que tem aqui, ele dá a opção de fazer um update content, né? Então clicando aqui, ele já vai ficar aguardando com que a gente suba um elemento para o Atomic Fusion. Então eu posso vir aqui agora, Marketplace de construção, podemos chegar no Marketplace de construção 45. Fazendo essa atualização, clicando aqui agora com o botão direito, a gente pode fazer um Update Selected Asset. Então clicando aqui, clicando em Submit, o Bubble já enviou lá para o Atomic Fusion, a Atomic Fusion entendeu que chegou um elemento ali e agora ele já faz uma atualização daquele elemento que a gente falou que a gente estaria fazendo o update, né? Agora copiando aqui o elemento, copiei ele, vamos colar o elemento, já vem aqui agora Marketplace 45. Então, os elementos que já subiram, a gente pode fazer atualizações nele também dessa maneira. Essas são então as principais features que vale a pena a gente estar comentando aqui sobre o Atomic Fusion, né? Para fazer um overview geral da ferramenta, vocês tomarem conhecimento, conhecer. Imagino que muitos de vocês não tinham conhecimento ainda dessa ferramenta. E aí, muitos podem estar se perguntando, tá, mas quanto que custa essa brincadeira, né? Como é que faz para a gente estar conseguindo utilizar essa ferramenta? E a ferramenta possui alguns planos, começando no plano gratuito. Então você pode, nesse exato momento, acessar o Atomic Fusion e começar a utilizar a plataforma com algumas limitações, né? Então, no plano gratuito, você tem a possibilidade de copiar até 5 elementos por dia da biblioteca do Atomic Fusion para a sua biblioteca pessoal. Desses elementos da sua biblioteca pessoal, você pode estar copiando 3 desses elementos para a plataforma do Bubble por dia, ou seja, são 5 elementos da biblioteca do Atomic Fusion para a sua pessoal e da sua pessoal para a plataforma do Bubble são 3 por dia. Então assim você pode, né? De acordo com os dias vão passando, vão copiando mais elementos da biblioteca do Atomic Fusion para a sua pessoal, você vai ter mais elementos ali na sua pessoal e você consegue copiar 3 por dia da sua pessoal para a plataforma do Bubble, consegue ir utilizando isso nas suas aplicações, né? Consegue fazer reuso, que a partir do momento que está na sua aplicação do Bubble, você consegue copiar isso para outras
aplicações de Bubble também, né? Então esse elemento basicamente já se torna seu. Além disso, pode ter 3 assets privados, então 3 elementos privados e 5 coleções, que são as pastas para organizar os seus elementos. O que a gente não consegue fazer no plano gratuito é copiar UI Kits por completo. Então a gente tem, por exemplo, aquele UI Kit de Dark Mode. Ele tinha lá 59 elementos. A gente tem um botãozinho lá que a gente consegue copiar todos esses elementos para a nossa biblioteca pessoal. No plano gratuito a gente não consegue fazer isso. A gente pode apenas copiar um por um, com o limite aí de 5 por dia. E no plano gratuito a gente não tem acesso aos elementos premium, né? Então alguns dos elementos de fato a gente vai conseguir utilizar apenas no plano Pro. E aí o plano Pro acaba com todas essas limitações, né? Então a gente tem o plano Pro, possibilidade do plano Pro mensal ou o plano Pro anual. Plano Pro mensal aí no valor de $18 por mês e o plano Pro anual, valor de $160 por ano. Eu sei, pra gente aqui, ainda mais do Brasil, onde esse valorzinho aqui em dólar, a gente sempre coloca um X5 aqui do lado, às vezes pode ficar um pouco salgado. Mas dependendo, né, da forma como você está utilizando, o que você está fazendo com o Bubble e quanto tempo que isso aqui vai te economizar, às vezes pode valer a pena. Aí vai muito do seu dia a dia, da forma como você vai usar a ferramenta, se ela vai conseguir de fato te economizar tempo. Se ela conseguir te economizar tempo, dependendo, pode valer a pena, vai de você aí colocar na sua balança. Porém, como eu comentei, para os que ficaram até o final do vídeo, eu tenho uma boa notícia para vocês. O Atomic Fusion é um dos parceiros da formação em Bubble da No Code Startup. Nosso curso completo para tirar do zero e levar ao avançado na plataforma, ou para você que já tem certo domínio na ferramenta e precisa elevar seu nível principalmente em boas práticas, planejamento de aplicações, modelagem de dados, segurança e performance. E como parceiro da formação em Bubble da No Code Startup, os alunos da formação têm direito a 1 mês de acesso ilimitado à plataforma do Atomic Fusion. Ou seja, vocês têm 1 mês aí para fazer tudo o que foi apresentado aqui durante esse vídeo, copiar todos os elementos, utilizar todos os elementos, subir quantos elementos vocês quiserem. E terminado esse 1 mês, caso faça sentido para você continuar utilizando a plataforma de acordo aí com o seu dia a dia de desenvolvimento, os alunos ainda recebem um cupom de 25% de desconto na contratação de qualquer um dos outros planos aqui do Atomic Fusion. Fazendo aqui umas rápidas conversões, a gente tem um bônus aqui equivalente a mais de R$300. Então, praticamente aí o valor da formação como um todo. Não consigo te garantir, não sei te dizer até quando essa nossa parceria vai estar vigente, vai estar valendo. Então não vacila, aproveita esse bônus, já eleva seu nível de Bubble e também o design dos seus aplicativos. Por hoje é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa ferramenta, como é que vocês utilizariam ela no dia a dia de vocês, se faria sentido para vocês ou não. Deixem aí nos comentários, quero entender de fato se a ferramenta seria rica para vocês e até uma próxima.